eu sou a Teacher Thaisa e hoje nós vamos aprender sobre interpretação de texto em inglês. E eu sei que esse é um dos temas que mais assusta vocês. Bom, gente, o que é preciso para ter uma boa interpretação de texto em inglês? Muito vocabulário. Nossa, Teacher, como ganha vocabulário? Lendo muito. É uma coisa que meio que uma ajuda a outra, é um ciclo. Quanto mais você lê, mais você vai saber e melhor você vai ler. Então, mas começar com um texto muito grande ou com algo muito agressivo pode ser assustador, pode ser muito difícil, pode até meio traumatizar, você fala, caramba, ler em inglês é impossível. E não é. O que eu indico como teacher para vocês é o seguinte, comecem aprendendo muitas palavras soltas. Literalmente, peguem um dicionário, o dicionário de Cambridge, que é muito utilizado nos editais, e aprendam algumas palavras, ou até procurem mesmo no Google verbos mais utilizados em inglês, preposições mais utilizadas em inglês, e façam uma listinha, anotem aquele verbo, anotem a tradução. Conforme você for avançando, pode adotar até um sinônimo, um antônimo, para você já ir ganhando mais vocabulário ainda. E aí, depois que você já aprender algumas palavras em inglês, não fique sempre fazendo esse trabalho. Comece a ler pequenos textos, você pode começar a ler uma tirinha, uma matéria de jornal bem pequenininha. Tenham esse hábito da leitura. E aí, ao ler, traduz apenas as palavras que você não conhece. E aí você vai aumentando o tamanho dos textos que você vai lendo em inglês. Só que ler bastante, aprender bastante vocabulário, ainda não é garantia de que você vai saber todas as palavras da sua prova. Ninguém sabe todas as palavras de uma língua. Você provavelmente não conhece todas as palavras que existem no português. Então não espere saber todas as palavras em inglês também. Isso é impossível. Você tem que chegar na prova com uma boa base, mas não sabendo 100% do vocabulário. E essa aula de hoje vem para te ajudar a ler um texto quando você olhar e ver uma palavra que você não conhece. E aí, como que a gente vai entender as coisas pelo contexto? Como interpretar bem? A aula de hoje é para isso. Bom, a compreensão textual. O primeiro passo para você iniciar uma leitura em inglês é identificar o tipo de texto mesmo, do que se trata. Se é uma notícia de jornal, se é um texto de um blog, se é uma tirinha. Se for uma tirinha, você já espera que tenha um humor, que tenha um sarcasmo ali. Então, olhe e identifique o tipo de texto. Leia também com atenção o título, o subtítulo, que às vezes pode ser um resuminho, as palavras em negrito, ou as palavras que estejam em itálico, ou seja, o que está em destaque naquele texto. Se tem imagens, se tem a fonte, por exemplo, a fonte pode ser uma grande ajuda ali para você entender se é um texto de jornalismo, ou se é um texto mais de humor. A data também, para você saber se é um acontecimento histórico ou se é algo recente. Então fique atento a essas primeiras informações. Após coletar essas informações, você tem o segundo passo, identificar os cognatos. O que são cognatos? Bom, existem dois tipos de cognatos em inglês. Os verdadeiros, aqueles que eles são parecidos em escrita e em fala, algumas vezes, com o português e têm o mesmo significado. Por exemplo, intelligent. Intelligent, quando você ouve, você já fala, caramba, parece muito uma palavra do português, que ela é o quê? Inteligente. Então, ele é um cognato verdadeiro, porque em inglês e em português eles são a mesma coisa, com uma escrita parecidíssima e uma pronúncia também parecida. Se os cognatos verdadeiros são uma ajudinha, os falsos cognatos são um terror. Por quê? Porque eles vão se parecer em escrita e em pronúncia com uma palavra em português, mas o significado é completamente diferente. Então, é aquele susto. Por exemplo, actually não significa atualmente. Actually significa na verdade. Do mesmo jeito que, por exemplo, large não significa largo. Large significa grande. Então, em inglês existem os cognatos, tanto os verdadeiros quanto os falsos. E isso é uma coisa que você deve estar atento. Leia, você vai, com certeza o seu cérebro vai procurar palavras que você já conhece, que você já tem familiaridade, mas olhe sempre ao redor, olhe a frase e veja se é cognato verdadeiro ou um falso cognato. Bom, aliado a essa primeira olhada no texto, a busca pelos cognatos, existem duas técnicas de leitura rápida em inglês
que são super proveitosos, tanto para vestibular quanto para prova de concurso, e são eles o skimming e o scanning. O skimming é quando você lê um texto, pode ser um jornal, pode ser uma manchete, pode ser um texto de um blog na internet, e você só passa o olho nele. Você não está procurando, não é como se você já tivesse uma pergunta, por exemplo, em que ano Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil? E aí você já tem que ir lá procurando aquela informação. Não, você só está lendo o texto por ler, para tentar entender aquele texto. E isso é o skimming. Então você vai olhar o título, o subtítulo do artigo e vai passar o olho por ele lendo. Essa estratégia, ela te ajuda a entender o objetivo geral do texto, a saber o que está sendo falado ali, o que é importante, mas você não se preocupa com os detalhes, você não tem que ficar memorizando nem lembrando de nada. Alguns exemplos de leitura que podem utilizar a estratégia do skimming são quando folheamos um jornal, lemos um artigo, um blog e a gente só corre o olho mesmo pelo texto. Após fazer o skimming, você provavelmente vai ler as perguntas da sua prova e aí você parte para o scanning. Ainda utilizando a pergunta que eu fiz, por exemplo, em que ano Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, você provavelmente voltaria ao texto procurando o quê? Procurando um número, porque você quer saber o ano, ou procurando o nome de Pedro Álvares Cabral. Ali você já tem palavras-chave que aí você volta ao texto e vai escanear procurando essas palavras-chave. Quando procuramos o significado de uma palavra no dicionário, por exemplo, a gente está tentando procurar aquela localização específica, e isso é scanning. Essa estratégia de leitura, chamada scanning, é usada como forma de leitura dinâmica e auxilia o leitor na busca de informações específicas. Alguns exemplos de leitura que podem utilizar o scanning são quando usamos o dicionário, procuramos páginas na internet, ou quando a gente realmente procura a resposta da nossa pergunta no texto. Bom, o skimming e o scanning estão aqui para te provar uma coisa. Você não precisa saber todas as palavras de um texto para conseguir responder uma questão sobre ele. Nos próximos slides eu vou te provar isso. Vamos lá. A gente vai ver um texto chamado A Fuga das Galinhas e ele foi criado para poder a gente testar essa habilidade de skimming e scanning. Vocês vão ver que vocês vão conseguir encontrar informações sobre eles, mesmo sem entender todas as palavras. E como eu sei que vocês não vão entender todas as palavras? Porque tem palavras aqui que foram criadas, elas não existem em língua nenhuma, ou seja, elas não têm nem significado, e vocês vão entender o texto mesmo sem conhecer elas. Vamos lá. 3 galinhas conseguiram fugir de Combetina. Vocês sabem o que é Combetina? Não, nem eu. Assim que escaparam de lá, escolheram troques diferentes para despistar os seus donos, logo que notassem o sumiço delas. Uma das galinhas foi para um lugar distante e as outras 2 ficaram por perto para utestrir comida. A primeira galinha, longe, ninguém a relinfeu. As outras 2 foram capturadas e voltaram para Combetina. Após um mês, para tifão geral, a outra galinha voltou magra e com fome. Foi preciso dar a ela muita drenta e logo tudo voltou ao normal na Combetina. Bom, gente, como vocês puderam ver, essas palavras elas não existem, vocês não conhecem elas. E isso não atrapalhou o entendimento do texto. A história continua fazendo sentido, mesmo com essas palavras desconhecidas. E só fazendo essa leitura rápida do skimming, você já começa a achar algumas coisas. Por exemplo, você começa a relacionar que Combetina é um local, porque elas fugiram da. Então, opa, isso aqui é um local. Um local que tem galinhas pode ser o quê? Provavelmente pode ser uma fazenda. E aí, assim você vai fazendo associações também com as outras palavras. O que prova pra gente o quê? Não é necessário saber 100% das palavras em inglês para entender um texto em inglês, mas é necessário saber a maioria. Por isso que eu insisto, estudem vocabulário. Então, o assunto foi identificado. Você consegue fazer um resumo geral do texto, que é: as galinhas fugiram de algum lugar, seguiram caminhos diferentes, deixa eu mudar aqui, mas que no final retornaram para o lugar de origem, que você imagina que seja uma fazenda. E esse é o resumo do texto, você conseguiu entender o que foi dito ali.
Vamos para o próximo slide para aplicar a técnica do scanning, porque agora a gente vai ter uma pergunta a ser respondida. Então, a gente tem que voltar no texto procurando aquela informação. Quando for resolver uma questão de interpretação, você também terá que fazer uma leitura para procurar algo particular, um termo, um tempo verbal, algo sobre o título. E então você vai precisar usar o scanning, perceber algo que é característico, singular, exclusivo para responder uma determinada questão. Então, por exemplo, a pergunta é: para onde foram as galinhas ao fugir da combetina? Então, você tem que saber qual foi o local após aquilo. Então, você vem aqui, fugir, combetina. Assim que escaparam de lá onde? Da combetina. Precisa saber o que é combetina? Não, só saibam que é um lugar. Escolheram troques diferentes para despistar os seus donos, logo que notassem o sumiço delas. Então, elas escolheram troques diferentes, mas ainda não sabemos aonde. Uma das galinhas foi para um lugar distante e as outras duas ficaram por perto. Então, para onde elas foram? Duas. Para um local distante, uma ficou por perto. Ao praticar o scanning, você leu a informação contida no local em que está exatamente o que você precisa, ou seja, os seus olhos foram direto na informação que você necessita. Vamos à pergunta feita. A frase "uma das galinhas foi para" já foi suficiente para encontrar a resposta desejada, não é mesmo? A técnica leva você às respostas. Em qualquer leitura, sempre há vestígios que nos levam a perceber sobre o que estamos lendo. São indicativos do assunto, como palavras particulares ou as palavras-chave. Para onde foram, após quanto tempo tudo voltou ao normal e etc. Bom, gente, o que eu quero provar aqui para vocês com isso é o seguinte. Para melhorar a sua interpretação em inglês, você precisa saber muitas palavras em inglês. Porém, não se assustem, isso não significa ter que saber todas as palavras em inglês. Isso significa ter que saber palavras o suficiente para você conseguir aplicar as técnicas corretas. Então, vamos só relembrar o passo a passo? Primeira coisa, se atentem ao tipo do texto, ao título, ao subtítulo, à fonte, tudo que aquele texto pode te fornecer sem ler. Então, se atentem aos detalhes. Segundo passo, se atentem aos cognatos, sejam eles verdadeiros ou falsos. E o terceiro passo, aplique as técnicas. Comece com o skimming, leia o texto só por ler e depois volte no scanning, procurando respostas para as suas perguntas. Então é isso, gente. Até a próxima!